O programa Destaque Portuário de hoje vai bater um papo com o Dr. Gerson Ramos, é um amigo, nós fomos até o escritório dele, especializado na área marítima e portuária. O Gerson Ramos é ex-oficial da Marinha Mercante, com bacharel em Ciências Náuticas e bacharel em Direito pela Unimonte. Ele é especializado em Direito dos Negócios Marítimos, Direito Processual Civil e Direito Portuário, Marítimo e Aduaneiro pela Unisantos. Atualmente, ele é mestrando em Direito Internacional. Com larga experiência na área marítima e portuária, ele trabalhou nas empresas Libra e Lloyd Brasileiro, atuando na área operacional, navegação, manobra de navios tipo graneleiro, carga geral, containers e ro-ro. Na empresa Lachman Agências Marítimas e Pennant Operador Portuário, atuou na área de visita, operações, documentação, atendimento a navios de passageiros e bunkering. Na MSC, atuou na área de planejamento, carregamento, estivagem e operações, navegação, controle de schedule, rotas e estabilidade. Atuou também na área de logística, distribuição, armazenagem de container, sobreestadia, devolução de containers para clientes, custo de terminais e operações portuárias com análise de custos e contratos. Deu suporte também à área de claims. Atualmente é professor livre-docente do curso de especialização de Direito Marítimo, Portuário e Aduaneiro da Faculdade Católica de Santos. Na Unimonte, atua como professor contratado para ministrar aulas no curso de Direito, Gestão Portuária, Logística e Comércio Exterior. É professor titular da disciplina de Direito Marítimo. Gerson Ramos é o destaque portuário de hoje. Aqui ao meu lado um amigo, Gerson Ramos, ele é advogado de Direito Marítimo e nós nos conhecemos há um tempo atrás, trabalhando numa agência de navegação. É uma honra receber a equipe de Destaque Portuário aqui no seu escritório, Gerson. Obrigado, doutor Daniel, bom dia a todos. Também é uma honra muito grande estar aqui, sendo entrevistado por um grande amigo, colega de profissão também, militante, né, da área. E estou aqui ao teu dispor para a gente falar sobre um tema. Sim. Gerson, a sua presença para nós é importante porque você é bem conhecido no mercado da navegação, né? E todos que eu conheço, com unanimidade, sabem do conhecimento que você tem. Fala um pouco da tua experiência, cara. Como é que você começou essa atividade da navegação? Você foi oficial de Marinha Mercante, né? Como é que começou a tua carreira? Exato, obrigado, né, pelo elogio. Bom, na realidade, já vem de família, né? Minha família teve comandante de Marinha Mercante, né, tradicionais, empresas de cabotagem, empresas de longo curso, e eu segui essa, né, veia aí da família com relação à formação de Marinha Mercante e fiz a prova para a EFON, né, que é a Escola de Formação de Marinha Mercante. Isso foi que ano? Foi em 1983, tá. Eu iniciei lá. E fica no Rio de Janeiro essa escola, né? E ela forma os oficiais da Marinha Mercante que vão tripular os navios mercantes brasileiros. Sim. Então eu fiz a carreira na área de náutica. E essa carreira veio assim a completar em 1985, quando a gente faz um estágio de 6 meses a bordo, que seria igual uma viagem de ouro, né? E são auferidos todos os conhecimentos, temos que fazer relatórios e após aprovado a gente recebe a patente de segundo oficial de náutica. Essa viagem dura quanto tempo? Em média 6 meses. 6 meses embarcado? Embarcados, né? O navio vai e volta, dependendo da linha, né? Dá 2 viagens, ida e volta no exterior. E eu fiz a linha do Mediterrâneo, quer dizer, eu fui 3 vezes para o exterior nesse período. Então é muito legal, assim, muito gratificante, porque dá essa possibilidade do jovem oficial, né, treinar, botar em prática os seus conhecimentos e no final receber a gente chama o galão, né, que é a divisa de segundo oficial de náutica.
Depois disso eu embarquei, continuei a carreira, cheguei a primeiro oficial de náutica também, uma carreira de praticamente 10 anos a bordo de navios, diversos tipos, né? Navios graneleiros, petroleiros, navios de offshore, navio de carga geral, navio misto. E no offshore também embarquei lá durante 4 anos como comandante de navios. E manobras, navio contratado da Petrobras, campo petrolíferos. E aí depois eu segui carreira mais para as agências marítimas, operador portuário. Desembarcou? Decidi desembarcar, né, para iniciar uma carreira que a gente chama em terra. Sim. O trabalho embarcado, como é que foi essa tua experiência? Que tipo de atividade você fazia lá? Conta um pouco pra gente. Como oficial de náutica, né, o básico é a navegação, né, dar prosseguimento à navegação do navio, e também eu era encarregado da segurança e salvatagem. Então eu cuidava, além de fazer a navegação do navio, serviço de quarto, né, eu fazia também a parte assim do inventário, manutenção dos equipamentos de segurança, com extintores de incêndio, né, rede de incêndio, e parte de salvatagem também, com relação a bote salva-vida, equipamentos, né, de sobrevivência no mar. Então é toda uma atividade paralela à navegação que a gente faz também como oficial de náutica. Sim. E quanto tempo embarcado e quanto tempo em terra? Isso é uma curiosidade porque parece que a pessoa embarcada não tem vida, né? Parece que ela não consegue se relacionar, né? Não consegue estar com a família. Não, isso é uma grande verdade, porque a pessoa embarcada, na realidade, o navio pode até escalar vários portos, mas ela tem um compromisso de ficar no navio, que é onde é o local de trabalho, né? Então, se você somar o tempo todo de embarque, né, na minha época, dava quase 8 meses, 9 meses, até pegar 3 meses de férias. Então, às vezes, quando o navio saía para a Europa, né, ficava praticamente 30, 40 dias lá fora, até o retorno ao Brasil. Chegava no Brasil, ficava em média 10 dias, dependendo da situação dos portos, né, retornava de novo para a Europa. Então, seriam mais 30 dias lá fora, 40 dias. Realmente você passa mais tempo embarcado do que em terra, né? Com certeza, com certeza. Realmente é uma vida assim árdua, né? Sim. E no meu caso eu tive uma certa preferência para navios de carga a granel, que o navio geralmente demora um pouquinho mais no porto, e não quis embarcar muito no navios de container, navios muito rápidos de operação, justamente para ter um pouco mais de vida, né? Interessante. Assim, poder conhecer os lugares também, né? Sim. E na ocasião que eu ia para a Europa, eu conheci bastante lugar, justamente por causa do tipo do navio. Bacana, bacana. Você trabalhou no rebocador atendendo as plataformas da Petrobras. Também. Conta um pouco essa experiência pra gente, que você estava contando para mim um dia desses e eu acho ela extraordinária. Essa é uma outra experiência também muito boa, que eu acho que é assim a navegação em si está ali, né? Você sente realmente a embarcação na sua mão, porque são embarcações menores, não são do porte de um navio, mas o rebocador ele tem assim uma manobrabilidade muito grande. Então você consegue fazer 360 manobras laterais com rebocador, deslocamentos laterais que você não consegue fazer com o navio. E quando você opera com uma plataforma, né, a interação entre a máquina, o mar, né, as condições de correnteza são muito grandes. Então isso demanda realmente aquela sensibilidade que a gente tem que desenvolver quando você manobra um rebocador em operações com plataformas. Fora isso, tem a tripulação normal, né, que a gente tem que fazer a gestão de tripulante, embarque, desembarque, comando. E depois também a parte burocrática com relação a cumprir metas da empresa, fazer a rota correta, né, que são as plataformas, não são portos, são plataformas. A gente vai fazendo escalas e fazendo, enfim, toda essa operação bem específica mesmo do offshore, né? Quantas milhas ao máximo na costa já foi numa plataforma? Olha, já fui a mais de 100 milhas. Uma vez eu dei apoio, né, que o meu barco era de apoio, fazia um misto de apoio e supply. Eventualmente um handling, né, que é manuseio de âncora, muito pouco. Mas era mais apoio e supply. O supply você dá suprimento para a plataforma, né, materiais e tudo, água. E uma plataforma a 100 milhas afastada de Itajaí, no sul do Brasil. Ficávamos isolados lá, não tinha nada, não tinha rádio muito pouco, televisão nem pensar. Ficava lá o dia inteiro.
dia e noite lá junto à plataforma, e quando a plataforma ia entrar em operação realmente de perfuração, que eles chamavam lá, aí a tripulação da plataforma vinha para o rebocador e só ficava na plataforma o mínimo de pessoas possível, né? Acho que eram 6 no máximo. E a gente ficava aguardando toda aquela operação da plataforma, todo mundo tenso, porque é uma situação crítica, né, de perfuração. E aí depois que passava isso, a gente aproximava novamente da plataforma e as pessoas voltavam para a plataforma. Voltava com o rebocador? E a cestinha pegava o pessoal e voltava novamente para a plataforma. Interessante, interessante. Gerson Ramos tem uma experiência extraordinária, realmente é algo muito especial, né? Cada informação que você vem passando e o que a gente quer oferecer para o telespectador é isso, né? É esse conhecimento do mercado da navegação, mercado marítimo e que está precisando de qualificação, né, Gerson? No próximo bloco, volto a conversar aqui com Gerson Ramos no Destaque Portuário. Voltamos aqui no Destaque Portuário com Gerson Ramos. Gerson, vamos falar um pouco agora da tua vida em terra. Você desembarcou, né, do teu trabalho de oficial de marinha mercante, e aí como é que foi essa decisão? Primeiro de desembarcar, e depois aí o que você começou a fazer? Certo, a decisão assim, base familiar, né, basicamente, porque eu ficava muito afastado e família, né, com um filho pequeno na época, e aí eu decidi realmente, né, ficar mais próximo. Quase todos que decidem desembarcar é isso, né? A maioria sim. A marinha mercante tem essa perda, e isso daí é calculado, inclusive, quando se fazem as turmas. Uma perda que o pessoal vai se afastando mesmo, não tem como ficar embarcado até chegar um capitão de longo curso, né, que demanda 15 anos em média. Então, para você chegar lá, praticamente você abre mão da sua vida particular, família, né, em detrimento da carreira. Sim. Então, é uma opção que você tem que fazer cedo. Sim. Né? Então, a minha opção foi nessa. Quando eu cheguei a primeiro oficial de náutica, decidi sair de navio, fui para a plataforma, comandei rebocadores, então assim, aquela sede de comandar para mim foi satisfeita. Isso foi um prazo de um período de 10 anos? 10 anos, 9 a 10 anos. 9 a 10 anos. Então, eu não esperei mais 5 anos para chegar a comandante, porque realmente não era o meu objetivo. Aí eu decidi ser o peixinho fora d'água. Terra firme. Terra firme, né? Quando você vem para terra firme é o impacto, né? Porque você tem uma outra realidade. Sim. Você vive meio fora da realidade quando você está embarcado. Quando vem para a terra, você vê que realmente o pessoal trabalha. Na verdade, você embarcado vive a mesma realidade. Quando você está em terra, você vive outras realidades, né? Você passa a interagir com muito mais pessoas. Sim. No navio o ambiente é pequeno, confinado, né? Então, no máximo 20 pessoas, né? A menos que você esteja nos portos, que aí você interage com o pessoal, né, que está operando o navio. Mas quando você trabalha em terra, no escritório, né, o que for, você interage com uma gama muito maior de pessoas, né? E isso daí te assusta um pouco no início. Sim. Mas eu encarei assim mesmo, falei, não, a minha decisão é essa, então eu vou partir para trabalhar em terra. Aí comecei numa operadora portuária, né, no Rio de Janeiro, fazia carga geral, bobinas, né, de aço. Eu era responsável, assim, na época, pela parte de estivagem da carga, né? Como se coloca, ela condiciona no navio, a amarração da carga, que era importante. Ok, isso é operadora portuária, você trabalhava num terminal? Direto dentro do terminal. Direto dentro do terminal. Okay. Fazia parte documental também, né? Da condição da carga, do tipo da carga que embarcava, fazia também apontamentos. Isso que ano, Gerson? Olha, isso já nos anos de 90. Tá. 90 e pouquinho já. E aí, um pouco tempo depois, eu já fui para uma agência marítima, né? Agência marítima grande, né? No Brasil inteiro. E ali, realmente, eu aprendi muito. Toda a parte de navegação que a gente não vê muito, né? Fora um pouco operacional, documentos, né? A tratativa comercial, isso daí realmente foi muito bom. Aí fui visitador de navios, vários anos. Depois operador de navio, que
quando você leva uma operação para acompanhar a execução dela junto ao operador portuário, né? O mapeamento da operação. Então fazia mais ou menos esse link entre o comandante, o comando e a agência e o operador. Ficava ali transitando esse meio de campo ali, ajudando a resolver os problemas, né? Uhum. Visitador de navios, qual que era a tua atividade? O navio estava na barra, confirmada a sua presença? O visitador ele já atende o navio bem antes do navio chegar. Na realidade, às vezes uma semana antes você já está fazendo as primeiras providências para atracar o navio. Ok. Você pede lista de tripulante, vários documentos que é obrigatório, né, para o navio, pedido de suprimento, tudo que o navio for precisar. E aí você vai providenciando e vai protocolando nas diversos órgãos, né, na Anvisa, na saúde dos portos, capitania, né, a programação do navio também, com relação a docas, né, para ver onde o navio vai atracar. Então isso daí é importante você ter antes do navio chegar. Porque quando o navio chega, ele não pode ficar esperando, né, as agências tomarem as iniciativas ali, senão vai causar um prejuízo enorme. Então essas medidas são tomadas bem antes do navio chegar. E o visitador de navio ele tem contato diretamente com o comandante, direto, né? Direto com o comandante. Através de e-mail, mensagem? Telefone, tudo. Orientado, obviamente, pelo armador do navio, né? Sim. E o comandante lá passando as necessidades dele e você instruindo o comandante com relação aos procedimentos portuários, né? E chegando o navio, atracou, né? Em média o navio atraca antes da operação iniciar, você leva as autoridades a bordo, por isso se chama visita, né? Você faz a visita do navio com as autoridades portuárias, que geralmente é a alfândega, a Polícia Federal e a Saúde dos Portos, esses três. Seria a Anvisa, né? A Anvisa, né? Cada um dentro da sua área de atuação, né? A Polícia Federal vendo documentação dos tripulantes, né? Passaporte, visto da carteira marítima, né? Se não tem nenhum clandestino a bordo também. E a Anvisa com relação à parte sanitária do navio, né? Se tem algum vetor, alguma doença, tripulante doente, o hospital do navio, se tem algum medicamento vencido, e a alfândega com relação à documentação de carga, manifesto de carga, né? Carga que vai descarregar, carga em trânsito. As questões aduaneiras mesmo das cargas a bordo, né? Isso aí numa mesa grande com comandantes, oficiais do navio reunidos. Então cada autoridade pede um set de documentos, né? Obrigatórios, o comandante distribui para cada um, o agente faz aquele meio de campo entre as autoridades e o navio. Muitas das vezes ele é o intérprete, porque o comandante só fala inglês, né? Sim. Outra língua, então as autoridades só falam português. Então você tem que fazer uma tradução na hora, né? Durante a visita. Eles fazem a inspeção do navio, estando tudo ok, liberam o navio para iniciar a operação. Aí o visitador volta para a agência, reporta o armador, acompanha lá se há algum tipo de suprimento, tripulante para médico, desembarque, tudo. E aí depois, quando o navio estiver pronto para terminar a operação, ele programa a saída do navio, né, comunica o próximo porto que o navio vai, o próximo agente, e aí o navio vai seguindo a escala normal. Essa vida da agência de navegação, ela é uma escola. Não tem, né? hora também. Nós tivemos o privilégio de trabalhar junto numa agência de navegação. Verdade. E são cases, né? Cada dia é um fato novo, cada dia é uma questão nova. É a escola da navegação, né? No próximo bloco, volto já com Gerson Ramos aqui no Destaque Portuário. Voltamos ao nosso bate-papo aqui, bastante instrutivo com Gerson Ramos aqui no Destaque Portuário. Gerson, e aí nós estávamos falando de agência de navegação, né? Falando do trabalho do visitador de navio. Que mais? Qual foi a evolução aí?
a bordo de uma agência de navegação em terra, né? Exatamente, né? A bordo da agência é outra coisa, pelo menos no balanço, né? É verdade. Mas também a gente vive praticamente no navio do que em casa. Sim. E eu descobri também que eu estava tão embarcado quanto no navio. Imagino. Não tem tempo. O navio não para. Então, Sim. Quem trabalha com o navio tem que ter essa consciência. O Sim. navio não para, então quem trabalha com ele não para também. Então, mas que você não ia pro dormitório do navio para dormir, né? No máximo até em casa, você conseguia dar um beijinho em alguém e voltava, né? Até um cochilo lá na cabine do comandante, lá para esperar, né, o navio terminar, mas realmente é bem difícil o trabalho, não tem hora, né? Visitador de navio realmente trabalha, porque não tem hora, ele está ali sempre de prontidão, né? E, enfim, muito serviço mesmo. Agora a parte de operação, eu parti mais para a operação do navio, né, trabalhando em conjunto, né, com o visitador e o pessoal da agência, você acompanha mais a carga. Então você deixa um pouquinho de atender o navio, o comandante, as necessidades dele, você fica um pouco mais focado com a carga. Aí você interage mais com o operador portuário, com o imediato do navio, que é o responsável pela carga do navio. E já é um outro tipo de trabalho, um pouquinho mais, assim, não tão leve, né, mas assim, um pouco mais pesado do que o visitador. O visitador, ele trata mais assim administrativamente. Já o operador de navio não, ele já vai realmente, às vezes, até pegar na carga, discutir com o estivador, né? Porque a intenção dele é operar o navio o mais rápido possível, para o navio sair do porto e seguir a escala dele, né? E não perder tempo. Então, muitas das vezes, você briga com todo mundo. Então, você tem que ser o brigão da história. Com o operador portuário que não está fazendo o que você planejou, ou então é um guindaste que não funciona e você precisa de uma manutenção, você briga com o navio, o imediato às vezes não quer seguir um conselho seu, né? Ele bota pé firme que ele quer a carga ali e às vezes não consegue colocar, você tem que provar para ele que o guindaste não consegue. Enfim, mas são problemas muito sérios mesmo com relação à operação navio, você tem que equalizar ali às vezes na hora. E aí você desenvolvendo a atividade, passou de visitador, operador de navios e que mais? Pois é. Aí agência depois, aí eu fui crescendo dentro de agência, aí passei a responder por uma linha, né? Trabalhei muito com os armadores, né? Uma agência trabalhava com vários armadores, então você vai aprendendo, cada um tem um tipo de exigência, um nível de exigência. Depois saí do Rio de Janeiro, fui para Vitória, depois para Salvador, né, como gerente de agência, já cuidando da parte total da agência, mas sem perder o foco da área operacional, sempre muito forte. Né? E depois recebi um convite para ser planner mesmo, né, fazer carregamento de navio, aceitei o convite, o desafio, né, e passei a carregar navios navio de container, né, assim, num outro estágio também de função, de atividade, né? Que aí eu passei realmente a ser o responsável do carregamento. A responsabilidade do planner é muito grande, né? É muito grande. Ele realmente vai fazer o que o imediato faria antigamente, né? Então ele no escritório ele carrega o navio, um navio virtual, mas só que esse virtual na prática não pode ter problema, para o navio não ficar parado. Então você tem uma responsabilidade muito grande na mão. Embora a última palavra seja sempre do navio, o comandante que vai dizer se aceita ou não aquele plano, mas quando você atinge um certo nível, né, de trabalho, de excelência, os comandantes não costumam criar assim, nenhum problema. Eles aceitam o planejamento e você vai construindo ao longo dos portos o teu carregamento. Sim. O teu planejamento ele foca em peso, rota, como é que você faz esse critério desses fatores, né? Inclusive até uma matéria que eu assim divulgo e é pouco falada, que é a logística marítima, né? É a segregação da carga no navio, que envolve vários fatores, né? Tipo, a carga perigosa não pode se misturar com carga perecível, o peso da mercadoria influi na estabilidade do navio, né? O tipo de navio, se você pode carregar ele um pouco mais no convés, né, botar uma carga assim mais alta e, enfim, são várias condições. Você, como planner, você lida, além desses fatores próprios do navio e da carga, você ainda tem que lidar com fatores portuários e de navegação, navegabilidade, que a gente chama. Então, os problemas portuários são clássicos, né, falta de profundidade, você não pode levar o navio, às vezes, na capacidade máxima. Você tem que reduzir a condição de estabilidade do navio para o navio não encalhar no porto.
E a parte de navegabilidade é prever se de repente o navio vai sair de um porto com águas calmas e para um porto com águas assim mais agressivas, violentas, assim, né, com relação a tempestade, sujeito a ventos. Você tem que fazer um carregamento muito bem feito no convés para evitar a caída da carga no mar, né? Então são fatores que vão influenciando cada vez mais. Então você, como planejamento, responsável do planejamento do navio, você tem que se preocupar muito com esses fatores. São assim, se esquecer um deles pode significar realmente um problema, um acidente a bordo. Sim. Né? O navio parado de várias horas. Então é um problema muito Agora, sério. a tecnologia te ajuda. Por exemplo, num navio virtual onde você faz todo o planejamento, tipos de carga, em que bays vão ficar, né? Como vai ser o carregamento, o destino de cada carga, não ter que tirar aquela última carga, enfim, todo esse planejamento você faz. O sistema ele te ajuda. E ele não fecha a conta, ele te dá tipo uma batalha naval. Se você vai afundar o seu navio. Como é que funciona? Como é que o sistema responde para vocês? Seria bom se tivesse um limite, né? Soasse o alarme lá, mas o sistema não faz isso, né? Às vezes ele te dá alguns indicadores que realmente o navio não está carregado de uma condição favorável, né? Mas você tem que corrigir aquilo. Mas Sim. Ele te dá, dependendo do sistema, que são vários, né? Tá. Ele te dá um indicativo e você vai tentando corrigir aquilo. Mas às vezes aquele carregamento perfeito na teoria, na prática ele não se aplica 100%. Então sempre tem um ajuste final. Às vezes no próprio navio, você tem que ir no navio, né? Obrigatoriamente, para fazer um ajuste final no plano. Essa é a pergunta que eu ia te fazer. Por que o planner muitas vezes é chamado, né, a bordo do navio? Está no meio da operação, chama o planner. Isso, é por isso. Porque às vezes você faz um planejamento virtual e na prática é impossível realizar esse planejamento. Então o navio chama você a bordo ou liga para você, né? E você tem que resolver ali naquele momento o problema. Então, às vezes é um problema estrutural do navio, né? Uma carga que está com uma dimensão que não foi prevista, né? Um excesso de altura que não estava lá na lista, né? Um peso acima do normal, e por aí vai. São problemas que você tem que ir contornando na hora mesmo, até acertar o final. E uma diferença que sempre dá no navio, né? Entre a leitura calculada e o lido, né? Então, na prática você lê uma coisa, uma profundidade, e na prática você tem às vezes na teoria tem uma outra. Quem aciona o planner? O operador portuário? Olha, a gente está embarcando aqui, a gente está num processo de embarque, mas o teu planejamento está meio furado, vai ter que ter uma adaptação à realidade. Quem te chama? O operador, o capitão? O operador portuário ele tem planner também, né? Também, tem um planner de terminal que ele interage muito com o planner do armador, que é quem faz o planejamento, e o comandante também, obviamente. Então você tem um triângulo ali o tempo todo controlando isso. Então o planner do armador, no caso, faz o carregamento, elabora o carregamento, submete ao comandante. Hoje em dia tem essa facilidade, né? Você manda por e-mail e tal, ele recebe no navio, ele já vê a situação do navio lá, ele aprovando, ok. Quando o navio atraca, aí o operador portuário entra para executar aquele plano. E se houver algum problema, ele tenta resolver ou no navio direto, ou então ele chama o planner da agência, né? O planner do navio mesmo, para ir lá junto resolver aquele problema específico, né? Isso não vou dizer que seja comum, mas acontece. E aí o navio zarpou, você fica tranquilo com o planner? Até chegar lá e descarregar no próximo porto. Você fica tranquilo desde que não tem nenhum intempéries, né? Não. A gente carrega o navio no limite, se houver a condição, né? O planner, o foco dele é carregar o navio sempre no máximo, né? Na máxima capacidade. Sim. Então, se carregando o navio no limite, dentro da segurança toda, né? Que você tem conhecimento, teoricamente não vai ter nenhum problema, o navio vai descarregar, operar nos outros portos normalmente, sem nenhum problema. Legal. É interessante a gente apenas abordar uma questão da agência de navegação. Abordar um pouco para as pessoas que estão em casa nos assistindo, que trabalham no porto, trabalham realmente, às vezes na cidade de Santos, falam do Porto de Santos, mas não entendem muito essa operação. Responsabilidade de uma agência de navegação. Ela é aos olhos do armador, né? Ela é contratado para atender o lado comercial e operacional do armador. Na tua visão, o que a agência faz? Fala para a gente um pouco o que a agência faz, de uma forma resumida, né? Mas qual o papel dela para atendimento de um navio? Né? Não, perfeito. O armador ele tem o navio dele escalando em vários portos do mundo, então obviamente que ele não teria assim tantos escritórios para tomar conta do navio. Então ele nomeia
essa representação para um agente local, que vai representar os interesses dele, né, localmente, com relação a receber o navio, programar, fazer todo o atendimento ao navio, né, ao tripulante, ao comandante. Então, o agente do armador são os olhos mesmo dele no local. E dentro da agência marítima você tem os setores de documentação operacional, né? Você tem a parte documental atuando forte com a parte de jurídica, a parte financeira, administrativa, né? Mas o foco de uma agência mesmo é operar o navio, né? E a parte documental de fazer atendimento às autoridades, né? Para que a carga seja liberada, né? Não haja nenhum problema. Lembrando que a agência ela é representante do armador, ela não é o armador, né? Não é o armador. E tem um ponto interessante aí, já um viés um pouco jurídico, né? Com relação à responsabilidade do agente marítimo, né? Que ele é, na realidade, ele é um mandatário. O mandante é o armador. Né? Então, num contrato desse de mandante e mandatário, obviamente que o agente ele tem uma responsabilidade limitada com relação a algumas atitudes e alguns procedimentos do armador. Muitas das vezes a gente vê o agente marítimo sendo responsabilizado por um ato que ele não fez, que não deu causa, mas que as autoridades vêm em cima do agente marítimo, como se ele fosse o responsável por tal. Então, às vezes a gente tem que conversar com as autoridades, né, até em termos jurídicos mesmo, ações jurídicas, para você separar o nível de responsabilidade. Interessante. Importante esse ponto. Interessante. Agradeço a presença, Gerson Ramos aqui no Destaque Portuário. Obrigado. Gerson é um amigo, né? Hoje nós militamos na área marítima juntos, né? Na área da navegação. Eu tenho o privilégio, né, de poder lecionar algumas aulas nas mesmas faculdades que você também leciona, né? E é muito bom saber que o mercado da navegação tem profissionais como o Gerson Ramos que trabalhou operacionalmente, né? E hoje pode estar dando suporte aí, né? Numa visão técnica, numa visão acadêmica, instruindo alunos, né? Eu sei que tem muitos alunos que são seu fã, né, Gerson? Obrigado. E o objetivo é realmente esse conhecimento que você tem e essa simpatia que você é, né? Você apresentando as informações aí de forma tão claras e tão precisas, né? Eu queria agradecer a tua presença, dizer que Gerson Ramos é Destaque Portuário.